Os ipuenses que foram para o show do RBD aqui no Brasil, você vai acompanhar com a gente a partir de agora. Fala, garotada, quero ver! Oi, meu nome é Beatriz, eu tenho 29 anos e eu sou fã do RBD. E eu tive a honra, o privilégio de poder estar participando do show de abertura dessa turnê. Sou fã do RBD. A minha paixão pela banda ela começou logo no início, quando a novela passou a ser exibida no Brasil pelo SBT. Eu lembro que na época era muito prazeroso me juntar com meu grupinho de amigos para assistir a novela em conjunto. Assistir a novela como telespectador era interessante, era bacana. Os personagens, eles eram adolescentes e apesar de eu ser criança na época, 10 anos, entrando na pré-adolescência, a gente se via nos personagens, né? Então, como telespectadora, acredito que foi muito interessante, marcante, bacana ver como os adolescentes agiam. Eu lembro de assistir a novela e de brincar muito com as minhas primas, de encenar mesmo. Lembro que era mágico ver, sabe? A gente vê hoje em dia, quando a gente vai assistir, a gente assiste com outro olhar, com o olhar de adulto, com o olhar da modernidade e da evolução humana mesmo de hoje em dia, de algumas cenas até mesmo não serem assim tão aceitas hoje, que antigamente, na época da novela, em 2005, eram aceitas, mas quando a gente é criança o olhar é diferente. Eu tinha 10, 11 anos, eu tinha um olhar totalmente diferente, então era mágico demais, porque eu via aquela cena e depois eu me lembro de reproduzir a mesma cena com as minhas primas brincando, e aí a gente imaginava que estava vestida na roupa, na farda do colégio. Então é muito mágico você ter vivido aquilo e hoje poder realizar o mesmo sonho. Eu percebi que tinha sido contagiada pelo fenômeno do RBD quando eu comecei a pesquisar na internet sobre a vida real deles, sobre como é que era, sobre os nomes deles na vida real e quem tinha namorado com quem. Certeza todo mundo pesquisou isso, não tenho dúvidas. Então, assim, na época começaram a vender também os DVDs e começou o lançamento das músicas, e aí eu fazia questão de estar aprendendo tudo, de ter todo o DVD que estivesse sendo lançado. Tinha a questão das figurinhas, então, assim, em determinado momento, assim, você já se via dentro daquela realidade, se auto-reconhecendo como um fã, né? E querendo encontrar com aquelas pessoas, querendo vivenciar aquele momento de show, querendo vivenciar a questão de conhecê-los pessoalmente, né? Um desejo que eu tenho certeza que todas as pessoas que se tornaram fãs na época tiveram. Desde o primeiro episódio da novela Rebeldes me prendeu, foi mais ou menos essa parte. Virou uma febre no Brasil. Lembro que eu juntava muito álbum de figurinha. O assunto da escola, o assunto da turma era o RBD. E quando eu percebi, eu já estava super ligada na novela RBD. A minha paixão por eles começou desde a primeira temporada da novela, em 2006, onde eu, juntamente com algumas amigas, na rua que eu morava, a gente sempre se reunia para assistir cada episódio que passava à noite. E após os episódios, o nosso WhatsApp era sentar na calçada, para conversar sobre as roupas, sobre as músicas, sobre o que poderia acontecer no próximo episódio. Então isso foi contagiando de uma tal maneira que quando eu me dei conta eu estava gastando meu dinheiro do lanche comprando revistas, figurinhas, e daí então não parou mais. Em especial, eu tinha uma grande amiga que eu compartilhava tudo isso com ela, que ela se chama Beatriz Amorim. Para ela, minha homenagem, principalmente ir ao show e poder estar lá, me fez relembrar muito. Ela hoje não está mais nesse plano, se tornou uma estrelinha que brilha lá no céu, mas foi assim, uma maneira de homenageá-la. Quando a banda anunciou o fim deles em 2008, eu fiquei muito triste, porque infelizmente eu não consegui nenhum show. Tem uma realidade diferente, das pessoas que vivem nas cidades grandes. Os shows eram mais nas cidades grandes, São Paulo, Rio de Janeiro. Teve show em Fortaleza, mas infelizmente pelas condições não deu para ir.
eu me senti muito triste, mas querendo ou não esperançosa, que um dia eles retornassem e retornaram. Eu lembro que foi algo assim bem deprimente, foi frustrante, porque veio aquele misto de sentimentos na cabeça, né? Eu era muito novo só porque eu sonhava muito em um dia poder ir num show, né? E na época eu não tinha oportunidade. E aí eu fiquei com aquela frustração, aquela tristeza, aquele pensamento, a banda acabou e eu não realizei meu sonho, não consegui vê-los. Foi bem triste, eu lembro na época. Eu lembro que eu chorava muito em casa. Pensava que era impossível eu ir para um show do RBD na mentalidade que eu tinha naquela época. Eu tinha uns 9 anos de idade. Pra mim foi o primeiro luto memorável na nossa cabeça, infantil, porque eu pensei que nunca mais fosse ver o RBD, porque como era uma mentalidade pequena, mentalidade de criança, até hoje eu carreguei por pensar que eles não voltariam, entendeu? O que me fez decidir ir ao show do retorno foi exatamente o sentimento que eu tive quando a banda anunciou o fim, né? Então, assim, no começo desse ano, quando iniciaram as vendas e os rumores de que ia ter a turnê e tal, e aí iniciou logo as vendas dos ingressos, assim, a minha prima, né, a Gleice, falou comigo, falou: mulher, a gente vai pra esse show? Eu falei: a gente vai sim, se Deus quiser a gente vai. Eu decidi ir pro show no exato momento em que eles começaram a dar indícios de que ia ter uma turnê. Eu nem sabia se eles iam vir pro Brasil, pra onde eles iam vir, se eles iam vir para Fortaleza, Brasília, enfim. Eu sempre, quando eles começaram a dar indícios, eu já falava com meus pais, com meu namorado, com meus amigos: gente, eu vou. E eu sempre mentalizava: se for da vontade de Deus, eu vou conseguir comprar meu ingresso e eu vou pro show do RBD. Agora a Virna de 2008 vai realizar aquele sonho guardado, que pensei que nunca fosse ver eles na minha frente, nunca pensei que eles fossem cantar as músicas do RBD, que marcou muito minha infância. É como se eu tivesse uma conta comigo quando eu era criança. E decidir ir pro show, eu não vi como uma decisão, eu vi como uma obrigação. O show foi perfeito, foi contagiante, foi nostálgico. Eu me lembro de ter chorado, de ter gritado, de rir, de pular, de me sentir, voltar na minha adolescência, quando eu era criança, voltar aos meus 10 anos. Foi assim, inesquecível. Eu vivi cada música, eu senti cada emoção. Eu parava, tinha momentos que eu parava e ficava fixando neles e dizendo: eu tô aqui, eu tô realizando esse meu sonho lá, aquela de Ciane de 2006, 2007, 2008, está aqui hoje, realizando esse sonho. Foi maravilhoso, foi assim, uma explosão de sentimentos, sentir que a gente estava tendo a oportunidade de realizar, né, aquele sonho. Foi mágico, porque não era só um sonho meu, era o sonho de uma criança de 10 anos que queria ver o RBD, que se imaginava vestida numa farda, com uma gravata, e eu olhava para aquela roupa, eu tava vestida nela, eu tava vendo eles na minha frente. Gente, foi mágico. Foi mágico. Não, eu até brinco dizendo que não era o meu eu de hoje, né? Era o meu eu de 9 anos de idade que tava lá curtindo. Foi embora todas as dores, toda a exaustão foi embora, todos os meus problemas que eu tinha na vida. Eu esqueci lá na hora, foi mágico. Foi assim, algo que eu vou levar pra sempre. Foi uma experiência única. Foi surpreendente. Foi maior do que eu pensei. Foi melhor e eu ainda tô em êxtase. Foi marcante demais. Pra mim foi muito impactante. Eu não senti como se eu tivesse nessa década. Senti como se tivesse há 2 décadas atrás. Eu não me vi com a Virna adulta de hoje. Eu vi como a Virna pequena, sem acreditar. Uma música do RBD que marca a minha vida, né? Marcou a minha vida, apesar de eu amar todas as músicas deles, Tras de Mim, Nuestro Amor, Este Coração, entre várias outras, eu amo a maioria. No Pares, acredito que seja a que marca a minha vida,
Porque No Pares, apesar de ser uma canção, ela deixa uma mensagem muito linda que eu gostaria de falar aqui, que traduzida uma partezinha para o português, diz o seguinte: não pare nunca de sonhar, não tenha medo de voar, viva a sua vida. A Dulce vinha na minha cabeça cantando No Pares, que pra quem não sabe é o solo dela, que no show ela tá linda, no símbolo da paz, ela entra perfeita e ela fala: não pare nunca de sonhar, não tenha medo. Então isso vinha muito na minha cabeça, que ela falava: não pares, não pares nunca de sonhar, não tenhas medo a volar, vive tua vida. Sempre tem uma que marca muito a gente e eu gosto muito de Que Ai Detrás. Quando tocou, nos 2 dias eu fui ao delírio, né? Porque Que Ai Detrás é uma música que ela fala o que ai detrás de uma lágrima. Porque a gente, só quem sabe realmente o que há por trás de uma lágrima é a gente, né? A gente nunca consegue expressar para outra pessoa, então quem sabe realmente é a gente. A música que marcou mais a minha infância foi Ser ou Parecer. Ser ou Parecer, ela não foi uma das primeiras músicas a serem lançadas, mas ela foi uma que hoje, quando eu escuto ela, me traz uma nostalgia muito grande, porque ela é uma música que me faz lembrar o que eu fazia naquela época. Foi uma música que me dava o sentimento de voltar no tempo e lembrar de como minha paixão pela RBD era muito grande. Se eu fosse o personagem do RBD, quando eu era criança, na minha adolescência, eu era a Roberta. Eu era a Roberta na banda, com as minhas primas, eu fazia a Roberta Pardo, porque ela era muito animada, muito extrovertida, muito alegre. Assim, mas hoje eu me identifico mais com a Lupita, porque a Lupita ela é mais quieta, mais na dela, mas mesmo assim não deixa de ser alegre, divertida e espontânea. Acredito que hoje eu me identifico mais com a Lupita, a Maite Perrone. E meu personagem preferido é esta, a nossa querida Mia Colucci, né? Representada aqui o símbolo dela, a estrelinha, não pela boneca que ela representa ser, né, mas pela evolução que ela teve ao longo da temporada, durante toda a novela, né? Isso me marcou bastante. Eu não tenho como ser outra pessoa de rebelde, do RBD, se não for a minha, gente. Pelo amor de Deus. Entendeu? Eu fui os 2 dias do show com a estrela na minha testa. Nossa, gente, quando eu olhava que eu tava vestida com aquela roupa, que eu tava com aquela estrela, enfim, que eu tava ali usando as roupas inspiradas na Anaí, inspiradas na Mia Colucci. Nossa, gente, eu amo a Mia, eu adoro todas as falas dela. Eu lembro de ter um V3 pink por causa dela, entendeu? Dá licença. Se eu fosse uma personagem do RBD, com certeza eu seria a Roberta, a Dulce Maria. Ela era totalmente descolada, ela era literalmente rebelde, então ela marcou muito. Ela era minha preferida, tudo dela eu gostava, apoiava a rebeldia dela. Enfim, foi a que me marcou muito. E foi a que eu mais fiquei em êxtase quando eu vi no show. Foi quando eu escutei também a voz dela. Que a voz da Dulce Maria nas músicas era a que mais mexia comigo. Quando eu vi pessoalmente foi a que mais... Na hora que ela cantou, foi a hora que minha ficha caiu. Vou resumir em uma palavra pra vocês. RBD hoje pra mim é nostalgia pura, gente. Nossa, eu acho que é difícil resumir o RBD em uma palavra. O RBD em uma palavra é sonho. Sonho. É um sonho. E tem muito mais importância porque eu sei que foi realizado. Sonho que se tornou realidade. E que a gente tá na expectativa, sim, que se tiver turnê em 2024, a gente vai se fazer presente, porque não foi o suficiente. Foi uma experiência, assim, muito boa que a gente quer repetir mais vezes. É a realização de um sonho. Até hoje ainda tô abstraindo tudo que aconteceu, cada momento que eu vi ali, cada vídeo que eu vejo que eu gravei, a blusa que estou aqui vestida, a blusa que eu usei em um dos shows,
a gravata, a pulseira. Tudo pra mim é um sonho, é a realização de um sonho. É mágico, não tem outra palavra. Eu acho que a que traduz melhor é mágico. O RBD é mágico.